voltamos com algumas perguntas interessantes agora. Vamos então saber, já que estamos aqui falando sobre igreja, sobre como participar da igreja, como é que então as pessoas que estão nos assistindo, que querem saber mais, como é que elas participam, como é que elas se tornam membros da Igreja Episcopal Cristã Brasileira? Existem 4 tipos de membros em nossos cânones. Primeiro, todo aquele que é batizado por nossa igreja se torna automaticamente membro batizado. Certo. O outro tipo de membro, ou vamos dizer assim, outra classificação de membro, seria o membro comungante, independente se ele foi ou não batizado em nossa comunidade, em nossas paróquias, em nossas igrejas, na diocese. É aquela pessoa que é um cristão e frequenta regularmente os cultos e participa da Santa Eucaristia, que é o símbolo da nossa unidade cristã. Existe outro tipo de membro na nossa igreja, que é o membro confirmado. Ele identifica-se com os nossos etos, com a nossa história, com a nossa maneira de adoração, de servir a Deus e o mundo de Deus. E ele declara-se que deseja participar como membro confirmado. E os bispos, em uma celebração muito bonita, impõem as mãos, invocando o Espírito Santo, como os apóstolos faziam com os convertidos na fé, impondo a mão sobre eles, pedindo o poder do Espírito Santo sobre a vida deles para se tornarem e viverem a vida comunitária. Esse é os membros confirmados. E o membro em total e plena comunhão, é aquele membro que participa da vida comunitária, é um membro que participa da comunhão da igreja, é um membro que está confirmado, né, com a imposição da mão dos bispos, tá certo? É um membro que oferta, que dizima, que atua. Esse é o membro em plena e total comunhão. E esse membro, ele tem, vamos dizer assim, direitos e deveres um tanto diferente com aquele que é só batizado e comunhão. Há uma democracia nesse processo da membresia da Igreja Episcopal Cristã Brasileira. Puxa, bacana. Então, existe realmente, dentro do contexto da igreja, existe uma regulamentação, existem os cânones que determinam cada tipo de atividade deste cristão, né, dessa pessoa que se torna membro da nossa igreja. Ele não é maior e nem menor, é um processo inclusivo, porque a gente entende que cada um tem o seu tempo, tem as suas escolhas. Aqueles que por conta estão machucados na fé, machucados em vida comunitária, só quer comungar, não quer um compromisso maior com a paróquia local. Então a gente respeita esse momento, aceitando a todos, recebendo a todos, como convém aos santos, né? Aquilo que São Paulo diz, que recebamos os santos. Muito bem. E falando então dessa questão da cristandade, né, muitos homens então têm o desejo de servirem o altar, de servirem de outra forma a igreja, que é se tornando então sacerdote, se tornando parte do clero da igreja. Primeiro passo, então, a gente sabe, nossa igreja é uma igreja episcopal, nós temos 3 graus aí: diaconato, presbiterato e o episcopado. As 3 ordens. As 3 ordens, né? Exato. E como é que eu chego, então, na igreja? Eu já chego chegando bispo, é isso? Não? Quem me deve fosse assim, né? Não é. Em primeiro lugar, o nosso membro em total comunhão, né? Um membro confirmado, foi provado que ele foi batizado, né? Recebeu o sacramento do batismo, é um membro confirmado pela imposição de mão dos bispos legais da nossa igreja. Ele, em total e plena comunhão, ele pode enviar carta ao bispo, ao pároco local, junto com a paróquia, né, a junta paroquial, e enviar carta ao bispo solicitando a sua postulância às Sagradas Ordens. E nesse processo, ele vai ter que cumprir algumas ordens canônicas. Em primeiro lugar, a declaração da sua vocação. Em segundo lugar, a sua capacitação teológica. Na Igreja Episcopal Cristã Brasileira, nenhum membro, nenhum clérigo das ordens diaconal, presbiteral ou episcopado, ele não pode exercer essa função se não tiver uma capacitação teológica adequada, conforme os cânones assim solicitam. Um processo probatório, tá certo? A igreja tem que reconhecer nele a vocação, tem que perceber nele o dom. Não adianta uma autoridade eclesiástica, um conselho de clérigos, dizer que ele tem, se a igreja diz que ele não tem. Muito bem. Tá certo? E após esse período probatório, o bispo responsável pela metropolia ou pela diocese,
faz uma grande festa com a igreja e sagra ele de acordo com a ordem. Se ele decide diaconato, em primeiro lugar, se ele deseja ser um diácono permanente, é a vocação dele, se descobre como diácono permanente, amém. Se ele deseja o presbiterato, maravilha, outro tempo probatório, tá certo? A igreja tem que reconhecer, os seus pares têm que reconhecer essa vocação, o bispo tem que homologar essa vocação, certo? E aí ele é sagrado. E se ele almeja episcopado, como diz São Paulo, é excelente obra, almeja, não é nenhum erro você desejar ser bispo, mas aí cumpre-se o tempo canônico. Os seus pares, os futuros pares dele, os bispos, analisam, faz a mentoria, tá certo? Com esse candidato a episcopado. E, passando o tempo canônico, fazemos uma grande festa, né? Com seus pares, os sagrandos, né? Ao episcopado. Bom, e aí a gente falou então dos 3 graus da ordem. Muitos que estão nos assistindo hoje, bispo, não conhecem a diferença do que faz, qual a função principal do diácono, qual a função principal do presbítero, qual a função principal do bispo. Resume para nós, por favor, como é esse trabalho? Todos os 3 têm uma função importante: servir o povo de Deus e servir o mundo de Deus. Nenhum que almeje qualquer uma dessas ordens não é uma função de poder ou de status ou de privilégios. São funções de serviço. Muito bem. Isso tem que ficar muito claro. Nós não queremos um corpo clerical que tenha apenas o status de ficar sentados em altares. Perfeito. Com roupas bonitas, com mitras elegantes. Estamos até uma mitra aqui muito bonita, viu? Enfeitando aqui, decorando aqui o escritório da metropolia da igreja em São Paulo. Cada função, ou cada ordem tem uma função de serviço específico. O diácono é um ministro ordenado, um reverendo, que tem a função de servir à mesa, servir socialmente o povo de Deus e o mundo de Deus. Em nossa igreja, podemos, de acordo com a necessidade diocesana ou da metropolia, o diácono até pode ser reitor de uma paróquia, conforme parecer do bispo em exercício naquela metropolia ou na diocese. Mas é uma função de servir o altar, ajudar o presbítero, o reitor da paróquia, ajudar o bispo diocesano, o bispo metropolitano, certo? No exercício das suas funções. O presbítero é um sacerdote, um reverendo, que recebe a confiança do bispo para reitorar a paróquia local, a comunidade local. Sobre ele recai a responsabilidade da doutrina, da liturgia, do ofício da palavra e da administração, junto com a representação dos leigos, que seria uma junta paroquial, na administração da comunidade local. A função do bispo é a função do pastor da igreja, o pastor da diocese. Nós não temos várias igrejas. Nossa igreja é uma igreja que tem um território, que é formado por várias comunidades, pelo povo de Deus, apenas com um pastor, que é o bispo. O bispo, ele é o superintendente, que dirige ou conduz ou orienta toda essa comunidade através do clero, dos presbíteros e dos diáconos. E convém o bispo superintender o povo de Deus, auxiliar os presbíteros e diáconos ao seu exercício, ser o guardião da palavra, ser o guardião da tradição, ser o guardião da identidade da igreja e ser o guardião da liturgia. Perfeito. Bom, bispo, nós vamos acabar aqui este bloco, mas no próximo nós vamos trazer alguns temas diferentes. Um deles que sempre chama atenção e dá confusão: dízimos e ofertas. Olha, se prepara, porque você vai começar a ouvir coisas incríveis sobre dízimos e ofertas. Você conhece isso já? Você está pensando o que aí já sobre dinheiro? Fica aí que você vai entender sobre dízimos e ofertas e outras perguntas um pouquinho mais picantes para a gente dar uma risada e entender também sobre a fé cristã. Fique aí com a gente, não saia daí, eu volto já no próximo bloco.